As revelações sobre o Banco Master, que eu acabei de conversar, elas estão trazendo então à tona essa relação do banco com figuras centrais do governo Lula, o que aumenta a pressão política em torno desse caso. Várias reportagens da coluna Andresa Matais têm revelado que o presidente Lula recebeu o banqueiro Daniel Vorcaro no Palácio do Planalto em uma reunião fora da agenda oficial, que foi articulada pelo ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, que também foi contratado pelo Master por valores milionários. As matérias mostram ainda que o escritório do ex-ministro Ricardo Lewandowski manteve contrato também milionário com o Banco Master, mesmo após ele assumir o Ministério da Justiça, informação que foi confirmada pelo líder do governo no Senado, o Jacques Wagner. Para a gente falar mais sobre esses assuntos, a gente recebe aqui o repórter André Chalders. André, muito obrigado. Eu quero que a gente vá até por partes, né? Porque desta semana passada, acho que a coluna Andresa Matais ela tem soltado bombas por hora. Então, assim, a primeira é, né? Você trouxe aí várias denúncias. Explica um pouco pra gente como é que foi essa denúncia em relação ao Guido Mantega, a essa reunião de Lula com Vorcaro, que, assim, essa reunião envolve muitos nomes. Tem Guido Mantega, tem Jacques Wagner, tem Vorcaro, tem Lula. Só essa aí já tem gente suficiente do governo envolvida, né? Sim. Então vamos por partes, que é como comer um elefante, Rafael. Tem que ser pedacinho por pedacinho. Guido Mantega. Guido Mantega foi ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, é um quadro historicamente ligado ao PT, um dos principais economistas do PT, e lá no começo de 2024, o presidente Lula tentou colocar o Guido Mantega como membro do Conselho de Administração da Vale. A Vale, que é uma mineradora, tem uma origem lá como uma empresa estatal, meu pai inclusive trabalhou na Vale, foi privatizada e é hoje uma empresa privada. No entanto, apesar de ser empresa privada, ela ainda tem relação forte com o governo, Rafael, por causa de fundo de pensão, de empresa estatal que investe lá. Então, a Previ investe muito dinheiro lá, por exemplo. Tem várias concessões públicas que a Vale usa para poder tocar suas atividades. E por isso tudo o governo tem uma força ali de indicar alguns integrantes para esse conselho, né? Na época, o mercado reagiu muito mal a essa indicação do Guido Mantega, e o governo acabou recuando, desistiram lá de colocar o Mantega no Conselho de Administração da Vale. Para não deixar Guido Mantega a ver navios na chuva, no sereno, é aí que entra o líder do governo, Jacques Wagner, foi governador da Bahia durante muito tempo, tem uma relação com o CEO, ex-CEO do Banco Master e ex-sócio de Daniel Vorcaro, Augusto Ferreira Lima, que também é um economista baiano, foi o cara que criou aquele Credit Sexta lá no governo do PT na Bahia. E aí indicou Guido Mantega para fazer essa assessoria para o Master com um salário, Rafael, de R$1 milhão. Eu fico imaginando quanto é que era o vale alimentação do Guido Mantega nessa época aí do Banco Master. Enfim, de toda forma, o Mantega ele tinha uma função ali dentro que era tentar azeitar, pavimentar o caminho politicamente para que o BRB pudesse adquirir o Master, né? E aí foi nesse sentido que o Mantega, organizou todas essas reuniões no Palácio do Planalto. Na agenda pública do Marcola, que é o Marco Aurélio Santana Ribeiro, que é o chefe de gabinete do Lula, tem lá 4 ou 5 reuniões com o Guido Mantega. A primeira no final de 2023 e as outras ao longo do ano de 2024. Nessas reuniões não consta o nome de mais ninguém, não consta o Banco Master, não diz que o Mantega era o representante do Master e não diz também qual foi o assunto tratado no registro público das reuniões, mas pelo menos elas estão registradas. E aí no final de 2024, em dezembro, a gente tem uma grande reunião lá que reúne o presidente Lula, o Gabriel Galípolo, que na época era só indicado, não tinha assumido ainda a presidência do Banco Central, o próprio Daniel Vorcaro e o presidente Lula, além do ministro Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia, que é mineiro, né, assim como o Vorcaro, e os dois se conheciam por causa disso. Essa reunião, Rafael, seria assim, de suma importância que ela tivesse na agenda, seria de suma importância que ela tivesse registrada. Eu estava lembrando hoje mais cedo no Acorda, a Hillary Clinton, ela chegou a ser indiciada nos Estados Unidos, foi investigada uma época pelo simples fato dela ter usado o e-mail pessoal dela para tratar de assuntos de trabalho.
Por quê? Porque se entende que se você é uma autoridade pública, todas as suas conversas têm que estar registradas, todos os seus e-mails têm que estar registrados para serem, inclusive, conferidos, acessados pelo público, pelas autoridades, etc. Ao usar um e-mail privado, ela quebrou essa regra, né? Então você vê quão sério é levada essa questão do registro das atividades de autoridades nos Estados Unidos e em outras democracias liberais, que é o que o Brasil pretende ser. Infelizmente, somos uma democracia bastante imperfeita, onde até mesmo o chefe do Poder Executivo se digna a esconder agendas públicas dele. E a gente falou dessa reunião e um detalhe importante é as indicações que acontecem, né? O Jacques Wagner, ele já confirmou a coluna que houve sim a indicação do Guido Mantega, mas ele não assumiu outra indicação que vocês também trouxeram, que é o contrato do escritório de advocacia do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que também é de valores astronômicos. Na verdade, toda vez que a gente fala disso, eu só lembro da sua matéria da semana passada, que falava sobre a fatura do cartão do Vorcaro, que custava 2 milhões e 400, era isso? Chegou a 2 milhões e 400. Chegou a 2 milhões e 400, assim. Né? A gente até brincou sobre o quanto de milhas ele teria para poder curtir. Mas é isso, a gente está falando aí também de um ministro de Estado que estava no cargo, tinha o escritório dele com esse contrato. Queria que você explicasse um pouco e por que que você, agora com uma questão mais opinativa, por que que você acha que o Jacques Wagner não está querendo, né, está dizendo que não fez essa indicação, apesar da coluna ter trazido a informação? Assim, para começo de conversa, ele fez sim as 2 indicações. A que ele assume é a do Lewandowski. Isso, perdão. Ele assume ter indicado o Lewandowski para a direção do Banco Master e nega ter indicado o Guido Mantega. Por que ele resolveu negar uma, confirmar? Não sei. Tá? O fato é que ele indicou os 2 e, no caso do Lewandowski, ele diz o seguinte: olha, eu fui procurado pela direção do banco num dado momento porque eles estavam precisando de um jurista e aí eu me lembrei do nome do Ricardo Lewandowski, que tinha acabado, na época, de sair do Supremo Tribunal Federal. Independente dele negar ou não, o fato é que assim, é bastante complicado você ter um líder do governo, senador, né, cara, um dos principais aliados do presidente Lula, ser confidente do presidente Lula, fizeram carreira juntos aí desde o sindicalismo lá atrás, assim. Então, é uma pessoa de extrema confiança do Palácio do Planalto. Ele e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, são, assim, hoje o time A, assim, do Lula. Não é tipo uma pessoa periférica, uma pessoa ali meio aleatória, no entorno, não. É a cozinha do Palácio do Planalto. E aí, meio complicado, ele está indicando uma pessoa para um banco que, assim, não só oferecia CDBs irreais, né, de 150% ao ano, mas também vendia carteira de crédito podre, criava ativos financeiros que não existiam e várias outras coisas que estão se demonstrando agora nos últimos dias. Não quer dizer necessariamente que ele soubesse de tudo isso, né? Mas o fato é que o Master é uma operação bastante complicada e é bem, assim, bem estranho o Jacques Wagner ter se associado a esse pessoal. O que acontece? Eu estava falando do Augusto Lima, que é esse cara, esse economista baiano, lá ligado ao governo do PT na Bahia. Ele criou esse negócio que é o tal do Cred Sexta. E o que era o Cred Sexta? Era um programa de consignado para servidores públicos estaduais. Então a pessoa ganhava um cartão, a bandeira Visa, e ela podia usar lá o dinheiro, e no final a fatura vinha descontada do salário. E aí isso era assim, uma coisa que permitia uma taxa mais baixa, porque, afinal de contas, era um consignado, né? Então tinha uma certeza ali sobre o pagamento. Nos governos do PT, o PT governa a Bahia desde 2007, né? Então foi nesse ambiente que o Augusto Lima, que é uma pessoa que tem uma origem até humilde, assim, que ele teve uma grande ascensão social e tal, criou esse produto, o Cred Sexta, que depois foi vendido para o Banco Master, e aí passou a ser o sócio lá do Daniel Vorcaro e tudo mais, né? A gente sabe que essa relação entre o Jacques Wagner e o Master, ela vai além disso também, vai além dessas indicações. Eles sempre tiveram ali uma proximidade muito grande
E eu acho que pode ser que o líder do governo tenha que vir explicar realmente até que ponto ia essa relação, né, Rafael? Só cometi aí uma troca, né, só para reforçar. o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ele assume que fez a indicação do escritório de advocacia do ex-ministro Ricardo Lewandowski e não assumiu a indicação de Guido Mantega como consultor do Banco Master. Trazer só essa revisão, porque é isso, né, gente? A coluna da Andresa Matais está trazendo tanta denúncia que a gente está se perdendo aqui. Por isso que eu pedi para o Chaldes fazer aqui uma linha do tempo quase, para a gente acompanhar. E, claro, com certeza não vai ser a última. A gente traz essas novas denúncias. Daqui a pouco só vai sobrar só o pessoal do Metrópolis sem ter algum envolvimento com o Banco Master. Mas, eu só queria complementar uma coisa. Claro, por favor, à vontade. Que é o seguinte, sobre o Lewandowski, né, e por que é tão importante, tão relevante essa questão. O Lewandowski, ele assume o Ministério da Justiça no começo de 2024. O contrato dele, do escritório de advocacia dele com o Master é anterior, é de agosto de 2023. Quando chega em janeiro/fevereiro de 2024, ele sai desse escritório, que fica com os filhos dele, e vira ministro da Justiça. Muito bem. O pagamento do Master para o escritório da família dele segue até setembro de 25. Ou seja, ele ficou quase 2 anos como ministro da Justiça, com esses pagamentos de R$250 mil por mês sendo feitos ao escritório do seu filho, né? E vamos lembrar, Rafael, a Polícia Federal vinha investigando o Banco Master. Ora, quem é o chefe da Polícia Federal? É o ministro da Justiça, né? É o Ricardo Lewandowski. Então, ao mesmo tempo em que você tem uma pessoa comandando a estrutura da Polícia Federal, você tem essa pessoa recebendo dinheiro do banco que está sendo investigado. Então, também é uma questão bastante complicada. Espera-se que o Ricardo Lewandowski possa, via público, aí, dar um esclarecimento sobre isso. É isso que eu ia te perguntar. Até agora não houve nenhuma demonstração, nenhuma fala do ex-ministro, nada em relação a isso? Não, a gente procurou ele na ocasião para assessoria. A assessoria reiterou que ele se afastou do banco, do escritório de advocacia, mas não deu nenhuma satisfação adicional sobre isso. Desde que saiu a reportagem, ele ainda não comentou. Olha, o pessoal está avisando então que eles estão colocando aqui especificamente uns detalhes em relação a esse contrato. Vamos abrir então completo, pessoal? O escritório do Lewandowski manteve contrato com o Banco Master após ida para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Qual era o valor? R$250 mil por mês. O contrato foi de agosto de 2023 a setembro de 2025, como o Charles acabou de dizer. Após assumir o ministério, durou 21 meses e o total pago foram R$6,5 milhões. 5,250 milhões depois de que ele assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E como também o Chaldes trouxe, o escritório passou a ser tocado pelo filho do ex-ministro Ricardo Lewandowski depois que ele entrou no governo. Mas é isso, como você trouxe, né? Houve todo um período longo em que ele esteve à frente do ministério e com o escritório tocado pelo filho, com esse contrato que a gente trouxe aí, não é nada pequeno, né? Pois é. Assim, tem uma curiosidade, né, que é a disparidade assim, entre o contrato do Lewandowski e o contrato da Viviane Barça de Moraes, que vem a ser a mulher do ministro Alexandre de Moraes, né? Então você veja, o cara, ex-ministro do STF, fechou ali 250 mil por mês, enquanto a outra, que é uma advogada e tal, mas apenas uma advogada, fechou 3 milhões e pouco por mês. Então, assim, eu imagino a frustração do Ricardo Lewandowski tomar conhecimento dessas cifras. É isso, André Chaldes. De novo, convido você a acessar a coluna de Andresa Matais aqui no portal metrópolis.com. O caso Master está sendo destrinchado na coluna, tanto a Andresa, quanto a Valentina Moreira, quanto o André Chaldes. André, obrigado por mais uma participação aqui no Contexto Metrópolis. Muito obrigado, até a próxima. Felipe Monteiro, tá aí mais denúncias envolvendo